Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar de espumantes. Vamos falar aqui dos melhores espumantes do mundo. Então, na verdade, a gente vai fazer uma degustação às cegas, onde eu selecionei 4 espumantes das melhores regiões, as regiões mais conceituadas para produzir espumante do mundo, e ainda coloquei um brasileiro. Esse brasileiro é um brasileiro que já teve aqui numa outra degustação que eu fiz de Brasil contra Champanhe. E ele mandou bem, então vamos ver como é que ele vai aqui hoje, né? Bom, eu vou degustar todos às cegas, né, como sempre, e vamos ver quem se destaca. Será que o brasileiro vai conseguir encarar os outros aqui? Vamos ver, é bacana. E de quebra, eu vou falar um pouquinho dessas regiões, então você vai conhecer um pouquinho melhor essas regiões. Bom, a primeira não podia deixar de ser a Champagne, né? Champagne está no nordeste da França, paralelo 50. Paralelo 50 é muito no norte. Para ter uma ideia, se costuma dizer que os grandes vinhos são produzidos entre os paralelos 30, parte mais quente, e paralelo 50 é o mais frio. Então o champanhe está lá no 50, né? Então é frio. Agora, um champanhe, um espumante, para ser bom, ele tem que ter uma coisa que ele tem que ter muita acidez. Então esse frio ajuda a ter essa acidez toda. Então são vinhos, em champanhe, são vinhos com muita acidez. Além disso, eles fazem longos estágios sobre as leveduras. Ou seja, depois que acaba a fermentação lá do vinho, as leveduras morrem, e o vinho continua ali, eles não filtram logo. Eles deixam lá muito tempo com as leveduras e elas reagem com o vinho e dão aromas para o vinho, aqueles aromas de padaria, de casca de pão, de brioche, que para os espumantes isso é muito valorizado. E champanhe então é famoso por ter esses longos estágios, então tem muito desses aromas, né? Além desses aromas de fruta, né, maçã, limão, parecem fácil num champanhe. Se bem que esses aromas são em vários espumantes, eles vão aparecer. Vejam aí uma foto, né, de como é um vinhedo lá em Champagne. E para vocês verem como é o frio, veja aqui uma foto aqui do mesmo local no inverno. Aqui, o espumante ele é produzido em 2 fermentações. Todos esses espumantes que a gente vai ver aqui são produzidos nesse método, que é o chamado método tradicional, que a primeira fermentação é em um tanque, normalmente aqueles tanques de inox com temperatura controlada. Depois ele é engarrafado e vai fazer uma segunda fermentação lá dentro. Então eles colocam leveduras, colocam açúcar, a levedura vai consumir esse açúcar e vai transformar ele em álcool. Como a garrafa está fechada, a garrafa vai ficar com gás. E aí o que eles fazem? Eles colocam no lugar, que são essas caves, vejam aí nessa foto, que as garrafas ficam assim inclinadas para baixo para aquelas leveduras irem para o gargalo. Então eles vão lá e ficam girando aquelas garrafas lá para toda a levedura ir para o gargalo, aí quando ela tiver tudo no gargalo eles vão retirá-la. Bom, vamos ver nossos vinhos. O nosso vinho de champanhe é um Moët Chandon Grand Vintage 2013. Isso aqui, gente, é um grande champanhe, né? A grande maioria dos champanhes, eles não são safrados, ou seja, não tem lá com a safra. Esse aqui tem, né, 2013. Então eles são não vintages. Não vintages, por que eles são não vintages? Porque eles misturam várias safras, diferentes vinhos de diferentes safras para produzir o não vintage, que é o vinho básico lá de champanhe, mas que são vinhos muito bons também. Só que esse aqui está um nível acima. Isso aqui é um vinhaço, gente. Ele é um champanhe vintage, extra brut. Então, extra brut ele é quase sem açúcar, né? Lembrando que mesmo um brut é seco. Esse aqui é mais seco que um brut, né? O degorgement. O que é o degorgement lá? Que eu falei que fica virado para baixo, a levedura vai lá para a ponta da garrafa, eles tiram e aí está pronto para vender. Então esse vinho, esse processo foi feito em 2021, ele é da safra 2013. Então ele ficou de 2013 até 2021 nesse processo. Então esse vinho aqui ficou praticamente 7 anos lá em contato com as leveduras, então trazendo aqueles aromas que eu falei de padaria lá. Então esse vinho provavelmente esses aromas vão parecer fácil. Ele tem 12,5% de álcool, né? Espumante com 13% já é um espumante com muito álcool, então o espumante mais anual fica entre 11,5% e 12,5%. Né? Quais as uvas? Chardonnay 41%, Pinot Noir 38% e Meunier 21%. Então Meunier é a terceira uva lá de champanhe, pelo menos por qualidade, não em quantidade. Né? A uva mais renomada lá é Chardonnay, depois Pinot Noir. Né? E esse vinho tá assim, tem essas 3 uvas nessa proporção que eu falei. Notas do produtor. Fala que tem uma cor levemente dourada, bolhas persistentes, né? Então aquelas bolinhas lá ficam bastante tempo. Aromas de castanhas tostadas, que já pode ser que isso aqui tenha aquele aroma que é parecido com padaria, então vem daquele estágio lá com as leveduras. Pão tostado, com certeza é disso. Torrone também é disso. Mel já é um de evolução, né? Então quer dizer que como esse vinho aqui 2013, já ficou 10 anos lá, aqueles aromas de fruta começam a evoluir e mel é um aroma que às vezes aparece, né? Maçã madura, né? Um vinho mais evoluído, não é uma maçã fresca, é uma maçã madura. Pera, iodo, resina de pinheiro. Esses 2 aromas eu não estou tão acostumado a pegar em vinho. Vai ter uma acidez viva e delicada, textura granulada. Textura no espumante vem muito das bolhas, né?
E final agradável, e fala mais um aroma aqui com pomelo, né? Então pomelo também é uma fruta não tão fresca, assim, parece uma fruta mais madura, assim. Eu sempre gosto de dar uma ideia aqui de preço para vocês, mas é só para dar uma ideia. Lembre que sempre que vocês comprar um vinho, tem que comprar num lugar que vocês conhecem ou confiam, ou que alguém recomendou, né? Mas na pesquisa do Google, lá, esse vinho aqui apareceu por R$650. Isso aqui é vinho caro, que a gente está falando dos melhores espumantes do mundo, e aqui um champanhe, um grande champanhe, não é coisa barata, não. Segunda região, segundo vinho. Agora a gente vai para a Itália, né? Região de Franciacorta. Então fica lá no centro-norte da Itália. Também é uma região fria, embora não tão fria quanto Champagne. Isso aqui fica lá, fica nos pés dos Alpes lá, né? E produz vinhos num estilo parecido com Champagne, sendo que aqui predomina, ainda mais do que Champagne, predomina muito a Chardonnay aqui, né? E esse aqui é o maior produtor, essa região é a maior produtora de vinhos por esse método, que chama método tradicional, que é o método mais caro, né, de fazer espumante, que eu expliquei, né, que é primeiro em tanque, depois em garrafa. É o maior produtor da Itália. Veja uma foto aqui, ó, lá da região, então uma região de castelos aqui, que tem um vinhedo lindo, né? E veja as montanhas lá no fundo. E o vinho que eu selecionei aqui é um Marchesi Antinori Cuvée Royale. Ele é um Brut, ele é um vinho não vintage, né? Então ele mistura várias safras, 12% de álcool, 36 meses sobre as leveduras. Então ele ficou 3 anos lá com as leveduras de onde vem aqueles aromas. A Lembo tinha 7 anos, né, aquele champanhe. Esse aqui tem 3 anos, mas 3 anos já é bacana, já dá para perceber os aromas de levedura. Acima de 1 ano, os aromas já começam a aparecer, assim, não é muito difícil de pegar. As uvas, Chardonnay, Pinot Nero, que é a Pinot Noir, e Pinot Bianco, que é a Pinot Blanc. Então essa aqui é uma uva diferente, mas essas uvas aqui participam menos, quer dizer, a principal aqui é a Chardonnay. Notas do produtor. Amarelo claro, bolhas cremosas, persistentes e elegantes. Ó, estão valorizando as bolhas aqui, né? Aromas de pêssego, casca de pão e levedura. Casca de pão e levedura daquele estágio lá que eu falei das borras lá, né, sobre as leveduras. Fala que eu venho equilibrado. E a pesquisa que eu fiz no Google, o melhor preço que apareceu aqui foi 310. Então metade daquele champanhe, mas lembrando que aquele é um champanhe top, né? Terceira região, ainda na Itália, Trento Doc. Então aqui é perto até de Franciacorta, mas é mais para o leste, né? Também lá em cima, né? E rivaliza com Franciacorta sobre quem produz os melhores espumantes da Itália. Então é outro produtor sensacional, gente, outra região que produz grandes vinhos. Então também aqui são vinhos com muita acidez e também predomínio de Chardonnay. Aqui um vinhedo, Franciacorta, eu vejo as montanhas lá, né? Talvez isso aí já está muito próximo dos Alpes, como eu falei. E o vinho que eu selecionei é um Ferrari Maximum Blanc de Blanc. Para começar, o que é um Blanc de Blanc? Blanc de Blanc é um vinho branco feito de uvas brancas. Podia ser diferente? Podia. Existe o Blanc de Noir, que é um vinho branco feito de uvas tintas. Mas como que faz um vinho branco com uvas tintas? Bom, a cor da uva está na casca. Então se a uva chega lá na vinícola, eles prensam, imediatamente separam a casca daquele suco, que era a polpa, né? Ela não vai pegar nenhuma cor da casca. Então dá para fazer um vinho branco de uva tinta. Então existe o Blanc de Noir. E por isso que vocês viram que nos outros vinhos todos que eu mostrei que são brancos, e eles tinham Pinot Noir, né? Aliás, a Meunier, que é aquela uva lá de Champagne, também é uma uva tinta, né? O Degorgement, que é quando então o vinho ficou pronto, né, para ser vendido, foi em 2023. Isso é legal num vinho que não é vintage, porque, pô, quando tu compra um não vintage, tu não sabe se aquele não tá a safra, tu não sabe, pô, pode ser que esse vinho tenha 10 anos e já esteja passado, né? Depende do vinho, né? Porque tem vinho que dura 10 anos. Mas então, que isso é legal quando o vinho coloca, esse aqui colocou lá, né, que foi feito em 2023. Então, ela é uma mistura de várias safras, mas o vinho começou a ser vendido em 2023. Então, dá para ter uma ideia se esse vinho é muito velho ou não. Isso está escrito lá no contrarótulo, tem que olhar com cuidado, mas aparece lá. Notas do produtor. Cor amarelo palha, perlagem resistente, perlagem estão só as borbulhas, né, as bolhas, então isso é persistente, fica bastante tempo. Aromas de maçã, biscoito e casca de pão. Bom, você já entendeu de onde vem o biscoito e a casca de pão, né? Acidez viva, né? Então esses vinhos aqui do Trento se destacam muito, a acidez é muito presente, né? Com maciez das bolhas, né? Então, está dizendo que as bolhas ajudam com essa acidez aí o vinho ficar equilibrado. O melhor preço que eu achei no Google para ele foi 280, então um pouco menos que o Franciacorta. A quarta região, aqui é bacana, gente, Inglaterra. Inglaterra é uma região que tradicionalmente não produzia vinho nenhum. Mas o que aconteceu?
Com o aquecimento global, começou a esquentar lá. Então, o sul da Inglaterra passou a ser propício para produzir espumantes de qualidade. Espumante precisa de uma região fria, precisa de um clima frio, né, como eu falei. Só que a Inglaterra antes era fria demais. Agora está um frio adequado e estão fazendo grandes espumantes. Inclusive, muitas casas famosas de champanhe estão investindo lá, porque a terra ainda é mais barata e está fazendo espumante de muita qualidade, né? Aqui ainda é um pouco mais frio que champanhe, então aqui ainda é um pouco mais radical que champanhe, né? Fala que são vinhos muito elegantes e tem muita acidez, né? Bom, óbvio, é região fria, né? Aqui uma foto de um vinhedo lá, que nem parece que é um lugar frio, mas isso aqui provavelmente essa foto é no verão. E o vinho que eu peguei lá é um Gusbourne Exclusive Release 2019. Então aqui é um vinho safrado, né, 2019. Ele é produzido em West Sussex, que é lá no sul da Inglaterra, é só lá que se produz vinho, né? Ele é um vinho famoso, porque essa vinícola foi a que serviu os vinhos lá na coração do rei Charles, né? Ele é um brut, né? Então, né, uma classificação assim, nature é o que tem menos açúcar, que não se coloca açúcar, é só um açúcarzinho residual que ficou lá da fermentação. Depois é o extra brut, depois o brut, né? Chardonnay, Meunier e Pinot Noir, as mesmas uvas lá de Champagne, né? E ele foi fermentado em barricas de carvalho, né? Então aqui já pode ter algumas notas lá de carvalho. E ele fica 24 meses sobre as borras, então ficou menos, né, do que a gente viu antes, né? Notas do importador: borbulhas finas e persistentes, aromas cítricos e de maçã verde, então aromas de fruta bem fresca, né? Acidez refrescante, textura cremosa. Então textura no espumante, as bolhas ajudam muito. O menor preço que eu achei no Google que são R$460. Os vinhos ingleses são caros, quer dizer, os vinhos básicos lá já são caros, né? São vinhos que estão com muito nome, assim, então são muito procurados. Bom, próxima região, Vale dos Vinhedos. Agora vamos para o Brasil. Então, Vale dos Vinhedos fica na Serra Gaúcha, né, próximo a Bento Gonçalves. É uma região que tem grandes desafios para a produção de vinhos tintos, por exemplo, porque vinho tinto demora mais para maturar e lá o clima não ajuda muito, né? Para o vinho maturar tem que ter bastante sol, então se está nublado já atrapalhou, né? Chuva pior ainda. Mas é muito adequado para a produção de espumantes de grande qualidade. Porque o espumante, vocês viram, ele gosta de região fria, então precisa de menos sol, porque a gente quer que, para fazer um espumante de qualidade, a fruta não pode estar muito madura, ela tem que estar, começou a ficar madura, está pronta. Não precisa ficar muito madura não, o ideal é que não fique muito madura. Aí ela tem bastante acidez, tem menos álcool, né? Isso é importante para o espumante ter, que a uva tenha menos álcool, porque tem duas fermentações. Então a segunda fermentação, se já é um vinho alcoólico, vai ficar com muito álcool. Então o vinho básico tem que ser com pouco álcool, além de ter muita acidez, né? Além de tudo, a gente, como colhe antes, tem menos risco de chuva lá na Serra Gaúcha. Então, por isso que a Serra Gaúcha faz tanto sucesso na produção de espumantes, né? E o vinho que eu selecionei é o Miolo Iri de 2012. Bom, esse vinho já teve aqui numa degustação que a gente fez comparando os vinhos brasileiros e champanhe. E ele foi muito bem, né? Ele não foi o único, teve um outro que eu também gostei muito, que foi o RH, mas a gente resolveu escolher esse aqui. Bom, ele é deu a Vale dos Vinhedos, então é produzido nos Vale dos Vinhedos, lá perto de Bento, como eu falei. Ele é nature, então não se adiciona açúcar, é só o tequinho de açúcar que sobrou lá da fermentação, quer dizer, perto de zero. 12% de álcool, 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay. E esse vinho ficou 10 anos sobre as leveduras. Então esse aqui de todos é o que tem mais tempo de leveduras. O único que se compara ele é aquele o Moët Chandon lá que ficou 7. Eles produziram apenas 1.830 garrafas, então é uma produção muito limitada, gente, um vinho muito especial. Notas do produtor: cor amarelo dourado, com tons esverdeados, perlage fino, então bolhas finas, aromas de frutas secas, então por 10 anos o vinho está lá amadurecendo, os aromas vão se transformando. Então é normal aquela fruta fresca se transformar em fruta mais doce em fruta seca. Então aqui aromas de frutas secas, brioche, que é daquele tempo que ele fica nas leveduras, mel, vem da evolução, tostados das leveduras. Fala que ele é cremoso, então as bolhas ajudam para isso. Acidez elegante e equilibrada com final persistente. Então o final é quanto tempo a gente fica sentindo os aromas do vinho depois que a gente engole ele, né? Vinhos de qualidade a gente fica sentindo por muito tempo. Um vinho mais simples, acabou de beber, sumiram os aromas, né? O melhor preço que eu achei no Google para ele foi R$380. Aí uma foto da Miolo, né? Um negócio muito bacana, quer dizer, vale super a pena visitar lá no Vale dos Vinhedos, tem muita estrutura para isso, não só da Miolo, de várias vinícolas lá. E agora, gente, eu vou fazer a degustação às cegas. Então eu vou chamar a Tati aqui, ela vai montar a degustação para mim, vai participar, a gente vai discutir esses vinhos com vocês. Bom, já numerei as taças aqui na base, né? Como a gente gosta de fazer para ficar fácil de identificar depois os vinhos.
E agora eu vou abrir os espumantes, que eu fiz uma foto. Na verdade, eu vou fazer uma foto para eu lembrar da sequência que a gente vai degustar. A gente usou para os espumantes essas tampas, que são ótimas. Elas preservam o gás, como vocês podem ouvir, por uns 3, 4, até 5 dias. Então, esse vai ser o número 1. Tenho muito medo dessas rolhas, mas elas realmente funcionam. Tô servindo aqui o número 1 para mim e pro Júlio. Bom, gente, estou de volta. Estou aqui com 5 taças, numeradas de 1 até 5. Não sei qual vinho é qual, mas vou fazer a minha avaliação, dar uma acelerada e já volto com vocês. Bom, gente, tá bem a minha avaliação aqui. Então, vamos falar dos vinhos. Eu ainda não sei qual vinho está em qual taça, então eu vou colocar uma legenda. Então, quando eu falar vinho número 1, você sabe o que eu estou falando. Isso, você avaliou e eu atrapalhei. Foi isso, né? Atrapalhou Foi mais nada. ou menos isso. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, na cor, eu acho que tem uma diferença de cor pro número 1. O número 1 parece mais pálido, mais verde que os outros. Os outros todos, para mim, são muito parecidos, né? A Tati até achou o 4 um pouco mais claro também, né? Também. Eu achei muito parecido. Um, para mim, só que é o diferente, que é mais verde, assim. A gente até pegou uma luz auxiliar hoje, porque o Júlio ficou meio assim, sim, não, Aqui, ó. sim, não, ó. Veio uma Pra ver a cor do vinho. Daqui, ó, de costas. Vamos lá, então, vinho número 1. Esse que tem a cor um pouco mais clara, né? É uma fruta muito fresca, assim. Eu achei maçã verde, limão siciliano, assim, é bem fresco, acidez bem alta, né? Assim, um vinho delicioso, né? Tem aqueles tons de padaria, assim, mas eles são leves, eles estão em harmonia com esses aromas de fruta, né? O que predomina, eu acho que são as frutas, Sim. né? Ele é fruta. Predominam as frutas. Vinho número 2. Número 2, a primeira coisa que vem é a padaria para mim. Então, o primeiro aroma que eu senti é que ele é casca de pão, né, brioche, croissant. Então, a primeira coisa que vem. E aí, mas vem uma fruta, e aqui uma fruta bastante madura, deliciosa, assim. Eu peguei, assim, uma maçã madura, um pomelo, assim. Então, ele fica com esse negócio de padaria e essa fruta madura tá muito delicioso, muito complexo a parte aromática desse vinho aqui, Integrado, né? E acidez alta também, para mim, nível do primeiro vinho. Terceiro vinho. Terceiro vinho que mais vem para mim, as frutas, não vem muita padaria. Apricot, pomelo, mel, então assim, aromas bem evoluídos. E vem padaria também, né? Mas não que no segundo. O segundo que a padaria... Esse é menos intenso. E esse aqui, a acidez dele, eu acho que ele é uma acidez boa, mas ele tem menos acidez. De todo o painel, para mim ele é o que tem menos acidez. É uma acidez boa também, mas não é uma acidez alta, não é uma acidez lá em cima, né? Quarto vinho. Você vai falando e vai acompanhando. Quarto vinho também, para mim tem um equilíbrio entre esses aromas de padaria, que não são tão fortes aqui, e uma maçã vermelha, que é uma fruta, não é uma fruta tão fresca, não é uma fruta madura, né? Tem um cítrico assim, né? De morder a maçã. Eu achei a maçã não tão verde assim. Não, vermelha. Quando você morde assim, aquele cheirinho da maçã quando morde. Ele tem acidez alta. Muito bom. A acidez também dele é alta. A acidez dele é tipo 1 e 2, a acidez lá em cima. Quando tem essa acidez toda, não tem como tu não pensar em fruta cítrica, né? Então vem o limão Tahiti, limão siciliano. Talvez a maçã verde, então. Eu falei que não, mas agora acho que sim. Eu achei mais maçã vermelha, mas tudo bem. O 5. O 5 aí, a primeira coisa que veio pra mim foi a padaria. Aqui mais um de padoca. Mas aqui não tanto, que assim, o 2 é muita padaria. Esse aqui tem uma padaria, destacou mais que o 1, 3 e 4 para a padaria, mas não tanto quanto o 2. E aqui eu achei assim, o aroma de fruta dele é bastante complexo. Eu achei assim, fruta mais verde, tipo maçã verde, achei uma tangerina madura. Então achei legal, assim, que eu sinto uma complexidade de aromas aqui boa. E a acidez desse aqui, para mim, é a mais alta de todas. Sério? Não achou? Qual Não que tu achou? sei, eu acho que esse aqui também é. Não, achei assim, com exceção do 3, que tem acidez boa, todos os outros têm acidez lá em cima. Mas eu achei que o 5 é o mais ácido.
Não sei, acho que... não sei. Bom, se não for mais ácido, eu vou errar quando estiver adivinhando os vinhos. Bom, aí sim, gente, de preferência, aquele o 2 tá maravilhoso, aquela padaria, aquela fruta madura, muito complexa, assim. Então, assim, o 2 pra mim é o campeão. Concordo. Eu poderia empatar, tipo, 2, 3, 4. Assim, tipo, fazer um score triplo. 2, 3, 4. Aí eu faria, tipo, todos assim. Então a gente vai discordar hoje no resto. A gente concordou, pelo menos concordamos no 2. É. Porque pra mim, depois desse, vem tipo empatado 1 e um 5. Sério? Aquela Nossa, acidez o que eu lá tirei... em cima. Não, não é que eu não goste, não é isso, mas... É que de fato, o que tem assim, o 3 é muito complexo também aromaticamente. Então acho que é isso que ela tá pegando. Só que o 3 pra mim ele não tem uma acidez que nem os outros. Isso pra mim deixou ele um pouquinho pra trás, né? E ficou empatado com o 4. Ó meu coração. Ai, socorro. Bom, a gente concordou no 2, pelo menos. Que bom. E a gente concorda que todos os vinhos são maravilhosos. Sim, Tá. bate aqui. Ufa. Então tá, gente. Então agora eu vou tentar adivinhar qual é qual e tentar explicar por quê. Bom, primeiro, vinho número 2. Que foi o primeiro que eu tinha, assim, eu acho que é esse, né? Que assim, ele tem bastante padaria. Então, quais vinhos aqui que ficaram bastante tempo lá em autólise lá, que é como se fala que fica sobre as leveduras lá. É o champanhe e o miolo. São os dois que têm mais tempo, né? Esse vinho tem uma acidez lá em cima. Com essa acidez, com essa padaria e com essa complexidade que ele tem, para mim, eu vou ter que ficar com o champanhe. Então, para mim, esse aqui é o champanhe. Ele é o Chandon 2013, né? Eu vou ter que roubar o seu. Aí, depois disso, assim, o vinho 5, para mim, tem uma acidez absurda. Que ela não concordou. Então, a gente até vai ver isso agora, na hora de acertar. Porque, assim, se ele tem, de fato, toda essa acidez, ele deve ser um inglês, né? Então, eu tô achando que o número 5 é um inglês. Aí 1 e 4 tem também acidez bacana, lá em cima para mim são os italianos, o Ferrari e o Franciacorta. Aí de escolher qual é qual, aqui tá difícil, eu vou dizer que o 1 é o Ferrari, né? E que o 4 é o Franciacorta, porque o Trento, assim, eu acho que o Trento ainda é mais fresco ainda do que o Franciacorta. Então, foi isso, mas aqui eu não tenho tanta confiança. E o 3 para mim é o Miolo. O Miolo é o que tem mais Pinot Noir, né? Pinot Noir tem menos acidez do que Chardonnay, normalmente para os espumantes. Lógico que depende da fruta, mas normal é isso. Para mim foi o vinho que teve menos acidez aqui. E até acho que se ele tivesse mais acidez, ele ia ser melhor, né? Então acho que se ele tivesse mais Chardonnay aqui, ele ia ser melhor. E eu achei, né? Então ele empatado lá com o Franciacorta. Mas é isso, gente. Então vamos ver. Qual vinho é qual? Me conta aí. Número 1. Peraí que eu tenho que ver minha cola. O 13 empatou com quem? Assim, meu favorito foi o 2. Depois eu achei o 1 e o 5. Depois eu achei o 3 e o 4 empatados. Com estilos bem diferentes, né? Tipo, o 3, ele não é tão ácido assim. Ele é um vinho super complexo, super maduro. É um vinho, pra mim, que não é pra guardar mais. Tá pronto pra beber, né? Concordo. Esses outros que tem acidez lá em cima, dá pra guardar mais, né? Então, todos os outros, pra mim, podem ter mais tempo de guarda. Quer saber qual é? Qual é o número 1? Olha isso. Comecei bem, gente. Vamos lá. Ferrari. Se bem que aqui, ó, entre o 1 e o 4, que eu falei que o 4 é o Franciacorta, eu fiquei muito na dúvida entre qual é qual. Simplesmente porque eu tenho essa ideia aqui que o Trento normalmente faz vinhos com mais acidez ainda que o Franciacorta. Número 2. Pô, esse aqui, se eu errar, esse aqui é o que eu tava mais seguro. Espero não errar. Acerta, marido. Então tá. Então o 2 é o champanhe, vinhaço, gente. Isso aqui é um vinhaço, né? É um vinho que eu bebi poucos assim na minha vida. Espetáculo. Número 3. Esse eu também acho que é difícil eu errar. Que é o miolo. Errar, assim, eu acho porque ele tem menos acidez, né? E ele tá com uma fruta muito madura. A fruta muito madura vem da evolução do vinho. Então esse aqui, pô, é já um vinho de 2012. Então ele tá para esperar essa fruta madura. Menos acidez, porque ele tem mais Pinot Noir, né? Então, miolo, vinhaço brasileiro. Muito bom. 4. Ih, agora inverti. Então não acertei todos. O número 4 é o inglês. Ó,
também, aqui só tem vinhaço, né, gente? Agora, bom, qual que tu achou que tinha mais acidez? Entre qual? Não, já nem lembro. De todos. Eu acho que tu falou que era esse. Não lembro. Eu acho que a Tati acertou a acidez menor que ele, porque o inglês, muito provavelmente, lógico, depende de cada vinho, mas muito provavelmente é o que tem mais acidez de todos, né? E eu tinha achado que o 5 é o que tinha mais acidez, por isso que eu fui pro 5 Ah, não, inglês. porque 1 e 5 eu tirei. Eu tirei 1 e 5, aí fiquei 2, 3, 4. Esses eram melhores. Não, mas tô falando de acidez. Não sei falar. Bom, mas então é isso. Então, pô, o Franciacorta me impressionou pela acidez, mas não sei, né? Porque a Tati não concordou com a minha acidez, a Tati é boa para avaliar isso. E esse foi o 5. Franciacorta, outro vinhaço para mim. Adorei, quer dizer, adorei os italianos. Bom, gente, então essa aqui foi uma degustação que a gente fez de espumantes tops, assim. A gente está planejando fazer agora alguma com espumantes mais pro dia a dia, então queria dicas de vocês aqui, que espumantes... Você costuma tomar para comemorar? Para eu montar uma degustação só de espumantes, assim, mais razoáveis que dá pra gente beber todo dia. Nenhum desses espumantes aí que todos, pô, raramente eu bebi qualquer espumante desse aqui, né? O champanhe 2013, nunca tinha bebido, só essa garrafa aqui. O inglês também, não tinha bebido, meu primeiro inglês. Os italianos já tinham bebido mais uma ou outra garrafa, são grandes vinhos, assim, e a gente bebe aqui muito espumante, a gente bebe muito espumante brasileiro, né? A ideia é a gente transferir isso para o nosso dia a dia. Então, qual espumante você tem aí para tomar hoje? Então é isso que a gente quer saber, até para a gente ter mais ideias para montar uma degustação dessas. E a outra coisa é assim, pô, tem que se inscrever no canal. Esse é o jeito de valorizar o vídeo, se você gostou, é se inscrever no canal. E também, se você gostou, tem um amigo seu que você acha que vai gostar, manda um link lá para ele, né? E obviamente, né, se curte lá o nosso vídeo e tal. Comenta, manda uma mensagem, a gente gosta de responder, né? Bom, gente, então é isso aí. Até mais! Tchau, tchau!